Como ter autoridade na oração? Canal Coração Quebrantado. Como guerreira de oração, uma das coisas mais importantes que você precisa ter certeza é de sua autoridade em oração. Se não estiver plenamente convicta disso, o inimigo irá bombardeá-la com dúvidas. E algumas palavras que ele adora sussurrar à nossa mente são: você não sabe orar, Deus não ouve as suas orações, você acha mesmo que Deus vai ouvi-la? Você não tem autoridade porque não é boa o suficiente. Suas orações não passam do teto, Deus não responde às suas orações. E esses tormentos são uma estratégia ofensiva do inimigo, mas poderão cessar no instante se você estiver segura da sua identidade no Senhor e de sua autoridade por meio da oração. Todos nós precisamos ter certeza disso. Do contrário, nós continuaremos a duvidar de nós mesmas e de nossas orações e acabaremos derrotadas e desistindo de orar. Isso não pode acontecer, não tem de acontecer jamais. Afinal, a base de sua autoridade está no Senhor Jesus. Você se qualifica como uma guerreira de oração por causa daquilo que está em seu coração. Lembre-se, o alicerce de sua autoridade em oração reside no fato de você ter aceitado Jesus Cristo e do Espírito Santo habitar no seu coração. A Bíblia diz que Jesus não é fraco ao tratar com vocês, mas poderoso entre vocês. Ele diz que Jesus foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. E da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus vivemos com ele. Não é maravilhoso? Apesar de sermos fracos, o Espírito Santo em nós nos fortalece e isso alivia a pressão, pois não depende de nós, depende do Senhor, nunca depende de nós. Tudo o que temos, incluindo a nossa capacidade de orar em poder, vem de Deus. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Basta orar conforme a direção do Espírito Santo e deixar o resto por conta dele. Devemos examinar e provar a nós mesmas para conferir se estamos firmes na fé. E fazemos isso ao ler a palavra de Deus. Sua palavra em nosso coração e seu Espírito Santo em nossa vida nos ajudam a viver nos caminhos de Deus, a menos que nós tenhamos desqualificado com algum tipo de pecado. Pertencemos a Cristo, portanto podemos entrar na presença de Deus, orar no nome de Jesus e Deus sempre reconhecerá nossa autoridade por meio da oração, pois somos suas filhas, somos partes de sua família, o que nos garante certos direitos e privilégios. Sua autoridade em oração como guerreira de oração tem base no fato de que Jesus ele triunfou sobre o pecado, a morte e o inferno e sobre todo o poder maligno ao sofrer e morrer na cruz e ressuscitar dos mortos. E em razão disso, Jesus ele está muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, ou seja, das autoridades do reino invisível. Há uma hierarquia de poderes malignos invisíveis aos nossos olhos e eles fazem avançar seus planos sombrios por meio dessas forças. Mas Jesus, cujo poder está muito acima de todas as forças malignas das trevas, disse àqueles a quem enviou que lhes tinha dado autoridade sobre todo o poder do inimigo. E esse poder se manifestou quando nós travamos a batalha espiritual. E isso acontece quando nós oramos. Lembre-se de que o sangue derramado e a ressurreição de Jesus são a base para a sua autoridade em oração sobre o poder do inimigo. Nada mais é necessário. O fato de você ter aceitado Jesus Cristo significa que tudo o que ele realizou na cruz se aplica à sua vida. Você foi reconciliada com Deus e de uma vez por todas é selada pelo Espírito Santo que habita em você. Tudo está consumado. Fugir com medo do inimigo é o mesmo que desconsiderar a obra de Jesus. Não estou dizendo para você andar com pessoas malignas, de jeito nenhum. Com certeza, o melhor é ficar longe delas, mas você pode orar por elas para que ajoelhem diante de Deus e que suas influências malignas se evaporam como a neblina na luz do sol. Cada vez que ora, você faz brilhar a luz do mundo sobre o mal, e o mal não pode existir na luz do Filho. Jesus é a fonte de autoridade e poder. Quando você recebe em sua vida, ele compartilha com você essas duas coisas. Isso significa que você tem autoridade e poder mediante oração com base naquilo que ele realizou. Não deixe que ninguém apague isso da sua mente nem do seu coração.
É de suma importância que você esteja sempre ciente de onde vem sua autoridade em oração. Ter a autoridade adequada é extremamente importante. Não oramos por nós mesmos, mas com a autoridade que nos é concedida por Deus. Você precisa ter certeza disso o tempo todo, pois a certeza de sua autoridade no reino espiritual significa que você está instantaneamente pronta, como guerreira de oração, sempre com o Espírito Santo lhe falar ao coração. Mantenha sua mente centrada no Senhor e não no inimigo. Jesus disse: alegre-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Isso é muito importante. Seu nome está escrito nos céus e o registro de sua autoridade em oração. Tome posse daquilo que Jesus tomou posse por você. Conquistar aquilo que Jesus conquistou ou ajudará a entender sua autoridade em oração. Amém? Gostou desse conteúdo? Compartilha com os irmãos de oração. Em nome de Jesus, se inscreva no canal, dá um like e até o próximo conteúdo em nome do Senhor Jesus.